Olá, aqui é o professor Felipe de Química e vamos dar prosseguimento à terceira semana. Então, nesse estudo, vamos entender um pouquinho mais sobre separação de misturas heterogêneas. Tem alguns links caso vocês tenham dúvida após essa aula, para que vocês possam aprofundar. Então, a gente vai começar pela separação das misturas heterogêneas, já que a gente já estudou semana passada as homogêneas, né? Então, catação é o método de catar mesmo, né? Então, se separa, por exemplo, as pedras do feijão a partir de catamento, né, que a gente fala. Você cata os grãos de feijão e deixa as pedrinhas. Então, você separa a pedra dessas pedras. Levigação é um método que é utilizado a partir da força da água para arrastar um dos componentes. É o componente mais denso da mistura. Isso é muito utilizado em regiões de garimpo de ouro para separar cascalho de ouro, beleza? Ventilação, então é um método que utiliza a força do vento para separar os componentes. Então, por exemplo, você descascou um amendoim e aí você vai separar a casca do grão do amendoim. E aí você sopra ou coloca na frente do ventilador, você consegue separar esses dois componentes. A flotação consiste na introdução de bolhas de ar a uma suspensão de partículas. E aí o que acontece? Essas partículas sólidas que estão suspensas, elas vão ser aderidas à bolha. E essa bolha, como ela é uma bolha de ar, o que acontece? O ar é muito menos denso. E os componentes menos densos, eles sobem para a superfície da mistura. E aí você consegue separar a partir de uma filtração ou talvez um próprio catamento mesmo. Isso é muito utilizado para recuperar corantes em indústrias de corantes, né? E tratamento de água e de esgoto. Sifonação, basicamente a gente pega uma seringa ou até mesmo uma mangueira, uma pipeta, um canudinho para separar componentes de uma mistura heterogênea. Então pode ser uma mistura de líquido-líquido, como está mostrado na figura abaixo, e de líquido e sólido. Então você põe a mangueira e suga o líquido que você quer, beleza? Chama-se sifonação. Filtração é um processo muito conhecido também. É utilizado para separar basicamente componentes sólidos dos líquidos ou sólidos do gasoso. Então basicamente você coloca um filtro e coloca sua mistura. Se você tiver uma mistura de água e areia, por exemplo, você coloca a água e a areia num becker e aí você coloca um filtro e um papelzinho de filtro. Quando você derramar esse sistema, a água vai passar, que é o chamado filtrado, e a areia vai ficar retida aqui no papelzinho de filtro, beleza? No caso de separação de sólido e gás, a gente pode pensar num filtro, né? Um filtro de limpeza, basicamente, né? Tem a filtração também, que é a mesma da anterior, só que é um processo mais rápido, porque a gente faz um vácuo aqui nesse sistema e aí a gente consegue separar a água ou o líquido que você tiver ali de forma mais rápida, ok? Decantação. A decantação, basicamente, é um processo de separação a partir das diferenças de densidade. Então, se separa água do barro ou a partir da separação de água e óleo, pensando na densidade. Então, por exemplo, água e óleo. A água ela é mais densa que o óleo, então ela fica embaixo. E o óleo é menos denso, então ele fica em cima. Você consegue separar apenas despejando a substância. Tem a centrifugação, né? Aqui está a figura da decantação. Ela veio no lugar errado, ela deveria estar aqui. Depois eu conserto no arquivo e mando para vocês. Centrifugação é um método que acelera o fenômeno da decantação, beleza? Então é bem parecido. Separação magnética. Então, basicamente, se você quer separar um metal de areia, que é o processo mais utilizado na separação magnética, você coloca um ímã nesse sistema e ele vai atrair os componentes metálicos e vai deixar os outros componentes na mistura. Então você consegue separá-los.
Então a dissolução fracionada é basicamente o seguinte: você adiciona um líquido à mistura sólida, de tal forma que o sólido está presente ali, apenas um sólido vai dissolver. Então, por exemplo, sal e areia. Se eu adicionar água aqui, o que vai acontecer? A água vai dissolver apenas o sal. Então, a água só vai ficar aqui. Depois você consegue fazer um processo de filtração simples. Você separa a água mais sal, depois você deixa a água evaporar e você tem um sal separado. A água evapora e a areia está retida aqui. Você consegue separar os três componentes. Coagulação e floculação, eles estão juntos, assim como a centrifugação e a decantação. Então, a coagulação é um método que você adiciona um agente coagulante. O que esse agente coagulante vai fazer? Ele vai unir os componentes sólidos que serem suspensos em um líquido. Isso é muito feito em estações de tratamento de água ao se adicionar o sulfato de alumínio, beleza? A floculação é basicamente a mesma coisa da coagulação, só que é um método que faz com que a mistura seja agitada para fazer com que o agente coagulante tenha um papel mais eficiente, beleza? Então aqui está uma figura, a água suja, você coloca o agente coagulante, ele forma essas misturas aqui, né, com a sujeira, as partículas que estavam suspensas, e ela vai, por diferença de densidade, ela fica aqui, depois você faz uma decantação. Peneiração ou tamização. Isso aqui é quando você quer separar, por exemplo, areia e pedra. Aí você coloca uma peneira, a areia vai descer e as pedras vão ficar retidas. É o que está mostrado aqui nessa figura, ok? Então aqui a gente tem os exercícios da semana. Podem fazer. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, ok? Bom trabalho para vocês.